pai, médico-dentista, capitão da seleção de rugby, mas já vamos perceber se é por esta ordem. Aos 29 anos entrou para a restrita lista dos 30 Under 30 da Forbes. Agora, com 30 anos, só pensa nas próximas conquistas, a começar pelas finais do Campeonato da Europa de Rugby. Temos connosco Tomás Appleton, em 40 minutos, na Rádio Observador. Bem-vindo. Bem-vindo, Tomás. Muito obrigado. Obrigada a nós por estares aqui. Obrigado. Olha, portanto, resumindo, 30 anos, pai, dentista, capitão da seleção de rugby, porque também fizeste história no Mundial. Destacar também pela Forbes, tudo isto com 30 anos, não estás nada mal. Ser o Tomás Appleton é difícil. Como é que é viver na pele de Tomás Eu Appleton? acho que é preciso ser focado, na É? verdade. Eu acho que sim, eu acho que temos de nos dedicar bem às áreas certas e às coisas da maneira certa e acima de tudo, acho que o foco é fundamental para tentarmos fazer aqui tantas Tanta coisa. coisas. E sempre foste Ainda- focado? Acho E que sim, dedicado? acho que sim, não, sim, desde sempre. Acho que isto é uma das coisas em que o rugby, eu acredito, também me moldou muito. Uhum. Eu comecei a jogar rugby com 6 anos, portanto, eu acho Ok. que desde sempre esta disciplina do desporto e este rigor sempre foram aspectos que guiaram um bocadinho a minha vida e eu tentei sempre trazer isto um bocadinho para as outras áreas. Uhum. Não falar aí de uma coisa, é que eu sou estudante de medicina também. Já lá vamos, já lá vamos. Não estava na Então, já há um tempo, introdução, portanto. mas... Não, mas sim, mas acho que o rugby moldou muito enquanto pessoa e isso Claro. são estas coisas que eu tento trazer para o resto das áreas da minha vida e acho que até agora tem corrido aceitavelmente. Olha, e tendo em Sim. conta o lugar onde estás aos 30 anos e os objetivos que já conseguiste conquistar, isto parece que te adiantou aqui uns anos. Quais é que são os teus próximos objetivos? Porque, ou seja, com 30 anos tu já teres conquistado tantas coisas a nível pessoal e profissional, o que é que agora vem aí? Porque agora começa a ser mais difícil, a fasquia começa a elevar em termos de objetivos, não? Não, claro, eu acho que a partir do momento, não só objetivos individuais, a nível individual, mas enquanto seleção nós temos de ser ambiciosos e temos de continuar a ter objetivos. Nós fizemos um Mundial muito bom, eu diria que sim, especialmente para a realidade do que é o rugby português, mas a verdade é que a ambição está sempre lá e está sempre Claro. a crescer e a crescer e nós em 2027 vamos já ter outro Mundial e as expectativas, se nós formos ao Mundial 2027 e fizermos exatamente o mesmo que fizemos, já não é novidade para ninguém, Claro. portanto acho que vamos sempre querer mais e agora os próximos passos, os próximos objetivos vão entrar muito por aí, vão tentar Claro. bater o que fizemos no passado e o que fizemos até agora. E pessoalmente, quais são os objetivos? Há muitos, depende um bocadinho das áreas da minha vida. Eu gosto sempre de pensar, eu gosto sempre de andar bem equilibrado e dividir as várias áreas da minha vida. Eu acho que profissionalmente, obviamente que no próximo ano e meio quero ter o curso de medicina finalizado, acho que isso é de certeza Claro. um dos marcos. Acho que em termos de rugby quero fazer pelo menos mais 4 anos e fazer mais um ciclo de mundial e depois a nível pessoal, familiar também quero continuar a trabalhar e a crescer muito nessa área. Que bom. E Tomás, olha, e como é que tu lidas, por exemplo, com estas conquistas todas e os sucessos que foste tendo? Pressiona-te, ou seja, já teres alcançado tanto e agora, ou seja, como é que vai ser? É óbvio que pressiona, porque a verdade é que quando nós obtemos resultados, a expectativa que depois está à nossa volta é sempre muito maior e nós Claro. também, ao longo do tempo, temos que começar a perceber-nos e a saber lidar com essa expectativa, mas obviamente que nos mete-nos pressão e as pessoas estão sempre à espera de qualquer coisa nossa e de resultados e etc. Mas nós temos de aprender um bocadinho a lidar com isso. É verdade, há pressão, mas temos de aprender a lidar da melhor maneira Claro. e não quebrar em termos Claro de que sim. performance, especialmente. Olha, vamos ao rugby e tu disseste já há pouco, já levantaste aqui um bocadinho o véu, começaste no rugby aos 6 anos. Já sabes. E nós sabemos, já disseste isso em algumas entrevistas, que detestaste a primeira vez que fizeste. Odiaste mesmo. Odiei. Porquê? Acho que há vários fatores aqui. Eu fui para o rugby por causa do meu irmão mais velho. Que também fazia, não é? Que também na altura jogava rugby. E aquilo era, na altura, eu olhava para ele, os nossos irmãos mais velhos, sempre os ídolos de toda a Claro. gente. E ele, sem, obviamente, que era o meu. E eu no primeiro treino de rugby que fui, era logo treino, um miúdo de 6 anos, a levar com outros miúdos gigantes em cima, contacto. E ali fisicamente não é fácil. E depois treinar à chuva, treinar ao frio, em campos na altura, hoje em dia já não existe, mas quando eu era miúdo, os primeiros campos onde nós treinámos eram pelados completamente. Pelados em rugby. No estado universitário. Uau. E aquilo, Passaste mais Claro tempo... que uma criança não acha Sim, muita claro, piada, exato, não é? Nesse- na altura não custou um bocadinho. Nesse primeiro treino passaste mais tempo no chão ou em pé? Mais tempo no chão. Não é propriamente o Não, bom e a cartãozinho. chover e lama e tudo. Que trauma, meu Deus. É um Olha, bocadinho. mas tu sendo um miúdo na altura, não é? 6 anos, passaste por esta experiência meio traumática, o que é que te fez não desistir? Eu acho que foi muito o fascínio que eu via o meu irmão mais velho a ter.
Eu acho que eu lembro de olhar para ele e ele também teve a sorte de ser um jogador muito bem sucedido na altura dele, mesmo a nível sénior. Depois chegou a ser internacional de Portugal e era muito aquele fascínio e aquela felicidade que ele trazia para casa que eu comecei, se calhar, a pensar Do tipo, se é tão bom, se é tão bom, se calhar vou dar uma segunda oportunidade. Claro. E acabou por ser um bocadinho assim, passado uns tempos. Voltei a pedir à minha mãe na altura para me levar um treino e depois Tinhas que idade aí, mais ou menos? tinha 7, foi passado um ano. Foi passado um ano Passado logo. um ano. Portanto, Tiveste ali um aninho a refletir. Exato, e... eu pensava com 6 anos a refletir. Um ano sabático aos 6 Exatamente. anos mostra também maturidade. Olha, entretanto, depois, como disseste, as coisas foram melhorando. Estiveste no Centro Desportivo Universitário de Lisboa, depois também passaste um ano em Inglaterra, estás agora no Lusitanos. O que é que também foi mudando ao longo da tua carreira, e principalmente no início da tua carreira? E se calhar já não estamos a falar aos 7 anos, mas um bocadinho depois. O que é que foi mudando para tu perceberes? Não, é mesmo isto que eu quero fazer. Eu quero ser jogador de rugby. Eu acho que há vários fatores que influenciam isso. Obviamente que os resultados são deles. E eu acho que desde cedo tive a sorte, e também se calhar com muito trabalho por trás, tive a sorte de começar a destacar nos escalões onde jogava. Comecei a fazer seleções jovens também cedo, e eu acho que qualquer miúdo e qualquer jovem atleta, quando começa a ter performance e a ter resultado, se sente cativado para querer ser melhor e para continuar. E eu acho que também foi muito por causa disso. Obviamente que há vários outros fatores. O Codul, o clube onde eu jogo e onde eu jogava, lançava muitos jogadores para as seleções na altura, e eu comecei muito a ver, sempre muito fascinado também pelaquela geração de 2007, a primeira geração portuguesa que foi ao Mundial, uma equipa completamente amadora. Eu também, muito fascinado por eles, fui construindo aquela ideia na minha cabeça de eu quero ser internacional de Portugal, eu quero jogar por Portugal, e fui e meti um bocado essa obsessão na cabeça, e fiquei um bocado obcecado por isso. E depois acho que foi o caminho natural das coisas. Mas uma obsessão positiva, não é? Sim, não, é óbvio que é uma opção positiva, mas por outro lado, em termos de equilíbrio na vida, quando nós queremos muito bons resultados numa determinada área, às vezes sofremos um bocadinho nos outros. E eu nunca fui um mau aluno, acho que nunca se possa dizer que fui um mau aluno, mas o meu grande objetivo inicialmente era entrar em medicina, e eu na altura, muito, porque jogava rugby de alta competição ao mesmo tempo, não era o melhor aluno na escola, no secundário, e não conseguia entrar em medicina diretamente, e depois acabei por entrar em medicina dentária, da qual hoje em dia me orgulho muito de ser dentista. Mas ainda assim há outras áreas da vida que ficam um bocadinho limitadas, Sim. por causa desta opção e destes grandes objetivos, mas felizmente acho que consegui encontrar esse equilíbrio. Isso é muito, e já continuamos aí pelo rugby, mas isso é muito mentalidade de Cristiano Ronaldo, e tu estiveste com o capitão da seleção de futebol há pouco tempo. Também tiveste a oportunidade de partilhar um bocadinho esse mindset que vocês partilham claramente? Infelizmente, eu acho que o meu encontro com o Cristiano foi um bocadinho curto, mas ele é sem dúvida, e eu digo isto em plena consciência, que ele é dos melhores atletas de todos os tempos. Eu, quando digo atletas, não digo jogador de futebol, digo atletas mesmo, porque o mindset dele e a maneira como ele se predispõe a trabalhar e a querer ser melhor, e há uma coisa brutal, que é, ele nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito com ele próprio, e está sempre a continuar a trabalhar. E isso é uma coisa que eu gosto de me rever, e gosto de pensar, e gosto de pensar que também tenho um bocadinho desta mentalidade, obviamente numa realidade completamente à parte, porque o mundo competitivo do futebol é uma coisa brutal, e estamos a falar de um dos maiores do mundo mesmo, mas é uma coisa brutal poder partilhar uma mentalidade assim. Claro. Olha, Tomás, em 2014 tu chegaste à seleção de rugby, não é? Tu ainda te lembras do momento em que te disseram que ias ser capitão da equipa? Lembro-me, aliás, lembras-te perfeitamente. Lembro-me perfeitamente. Na altura foi quando começou o ciclo do Patrice Lagisquet, foi o nosso treinador, e o treinador que nos levou, um dos nossos grandes líderes que nos levou ao Mundial enquanto treinador. Teve um papel brutal em Portugal, e nós estávamos num processo claramente de mudança, de uma reestruturação do rugby português, e obviamente que foi a partir do momento que ele me abordou com esta decisão de que eu ia passar a ser o capitão da seleção. Foi um orgulho brutal para mim, saber que não foi uma coisa, só para fazer uma ressalva, não foi uma coisa que eu tenha estado à procura, e eu não trabalhei uma carreira para ser capitão da seleção de todo. Eu sempre trabalhei muito para ser internacional de Portugal, sempre tenho as minhas metas bem definidas na cabeça, tenho números de internacionalizações que quero fazer por Portugal, já cumpri algumas metas que tinha definido. Quantas já agora? Há uns anos eu gostava muito de passar a 100 internacionalizações de Portugal. Neste momento tenho 70, se tudo correr bem. Quase. Mas entretanto, isto para dizer que o meu grande objetivo não era ser capitão da seleção. Acho que
uma coisa natural Natural. que foi surgindo, que também pelo meu perfil, mas também pela seleção em si foi acontecendo, e hoje em dia é um dos cargos, digamos assim, do qual eu tenho mais orgulho na minha vida. E vieste logo na altura com essas qualidades para ser um líder? Ou seja, os teus colegas já te viam como líder, tu próprio conseguias ver em ti essas qualidades, ou foi algo que tiveste de aprender depois a Não, partir do momento em que... foi sem dúvida construindo. Aliás, eu acho que no dia em que eu fiz o meu primeiro jogo como capitão da seleção, ou o primeiro jogo do Mundial, passado uns anos, eu acho que sou um jogador e um líder completamente diferente. Eu fui aprendendo muito ao longo dos últimos anos enquanto capitão da seleção, e em muitas áreas, não tem só a ver com a maneira como é que conseguimos ter performance em campo ou inspirar os outros pelo exemplo, mas também muito como é que nós conseguimos lidar com os jogadores, lidar com as pessoas, fazer esta gestão. Aqui foi uma coisa que eu fui mudando ao longo do tempo, e também percebendo a importância, porque eu tinha muito na cabeça aquela coisa, quando comecei a ser capitão, tinha muito aquela coisa na cabeça de toda a gente tem de pensar como eu, e eu tenho de ser o exemplo para toda a gente, e o que interessa é a performance. Se eu tiver performance, eles vêm atrás de mim quando isso acontecer. E cheguei à conclusão que, obviamente, que ter performance é fundamental, Claro. e perdemos muita credibilidade quando não a temos, mas a verdade é que eu tenho de saber, se calhar, lidar de maneiras diferentes com alguns tipos de jogadores, tenho de saber cativá-los de uma determinada maneira, tenho de saber puxar alguns para o meu lado, outros deixá-los um bocadinho mais distante, e foi esta gestão que eu comecei a aprender a fazer ao longo dos anos. Claro. E Tomás, olha, ou seja, quem está de fora acha que o rugby é um desporto muito violento, muito bruto. Ainda agora em off estava a dizer que era incapaz de jogar rugby. Mas eu adorava ver, Filipe, adorava. André, não faças uma coisa dessas. Diz-se também que é para pessoas agressivas, costuma-se dizer que ainda é um desporto de brutos jogados por cavalheiros, não é? Jogado por cavalheiros, aliás. Vocês no balneário são mais brutos ou mais cavalheiros? Não, eu acho que... São acho meio que termo. é um meio termo. Eu acho que há um bocadinho dos dois. Não, mas eu acho que é um bocadinho... Não se pode meter um rótulo assim Claro. tão definitivo Claro. no rugby, e no rugby português, então. Ainda menos. Eu acho que o rugby tem uma coisa muito, muito boa, que é, existe um bocadinho de lugar para todos. E a verdade é que nós podemos olhar para um jogador da seleção como o Diogo Ferreira, que pesa 120 kg e é um jogador enorme, ou olhamos para jogadores se calhar com um tamanho muito mais pequeno, como o João Belo, ou mesmo como o Nuno Sousa Guedes, que pesam 80 kg e têm 1,70 m. Portanto, temos lugar para todos são fundamentais, e é um jogo muito mais de inteligência do que propriamente... É verdade, o jogo tem contacto, Claro. não, Sim, mas há muita coisa não é, por trás, não é? não é propriamente agressividade Sim. ou brutalidade, tem uma componente de contacto físico, mas a verdade é que é um desporto com uma inteligência brutal por trás, e com um pensamento e um conhecimento de jogo brutal, que eu percebo. Sendo um jogo com tantas regras, muitas vezes é difícil de perceber para as pessoas que vêm de fora. Certo. Mas é um desporto com muita ciência por trás. Claro. E tu, no meio desse contacto que estavas a dizer, ao longo da tua carreira, quantas vezes é que te magoaste, partiste alguma coisa, já aconteceu? Muitas mesmo. Quantos ossos já partiste? Não tenho um número. Já na verdade. perdeste a Não tens um conta? Não, mas já, só assim dando por alto, já fiz uma fratura da arcada zigmática, que no fundo fiz uma fratura em 3 sítios na cara há uns anos. As minhas mãos, como dentista, já tiveram aqui algumas lesões. Já fiz uma fratura no pé, já fiz uma ruptura dos ligamentos. E isso é comum no rugby, sendo mais físico? É por isso? Algumas variáveis, depende um bocadinho das posições a que os jogadores jogam, mas tal como o futebol, tal como qualquer outro desporto, Claro. há lesões. Claro. E depois tem muito a ver como é que nós fazemos a nossa prevenção de lesões, muito trabalho de fisioterapia, muito trabalho de ginásio, etc. Mas acaba por se conseguir muito esta prevenção de lesões, mas a verdade é que elas acontecem como em qualquer outro desporto. Claro que sim. Olha, e apesar deste contacto todo que existe no desporto, o rugby é também um desporto que tem uma imagem de nobreza, por assim dizer, de fair play, respeito. Os outros desportos, principalmente o futebol, deviam aprender com o rugby nesse sentido. Eu diria que sim. Eu Sim. acho que a verdade é que o desporto, obviamente, tem uma componente cultural brutal em termos de respeito, fair play e tomada de decisão em prol da equipa e do jogo em si, mas também há uma coisa muito boa, que é o rugby é um desporto que está em constante alteração. As regras do rugby mudam praticamente todos os anos, e estamos sempre a tentar tornar um desporto que seja mais seguro para os jogadores, mais espetacular e com menos questões dessas de falta de nobreza ou etc. Portanto, inserimos o vídeo árbitro há
anos e anos e anos. E tu notas isso? Tu começaste já há muito tempo, notas que à medida que os anos têm passado é um desporto mais seguro, mais respeitador também? Notas isso? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, qualquer sanção de jogo perigoso é uma coisa muito mais severa do que era, Claro. do que era no passado também. Uhum. Um bocadinho, aqui entra a parte médica também tem um bocadinho ao barulho. Hoje em dia os protocolos que existem de concussão, que é uma coisa que também foi muito falada nos Estados Unidos, com o futebol americano e etc. Os protocolos de concussão no rugby são uma coisa brutal. Tudo o que seja desrespeitos ao árbitro, etc., também são sancionados de maneira severa. Portanto, acho que cada vez mais teve esta comunidade e foi evoluindo. E vocês já agora, não sei se vocês, pronto, cada um de vocês é diferente e terá os seus hobbies diferentes uns dos outros. Mas, por exemplo, os que gostam de ver futebol, não sei se é o teu caso também, vocês costumam criticar os jogadores, porque nós normalmente em Portugal só olhamos para o futebol e muitas vezes vemos os jogadores a mandarem-se para o chão, a tentar enganar o árbitro. Vocês não gozam com isso, de certa forma? De certa forma criticamos, é verdade. Não. Especialmente isso, nós olhamos para qualquer jogo de rugby e vemos jogadores de sobrolho aberto a escorrer sangue pela cara. Pois sim. Toda a ligarem a cabeça e a continuarem a jogar e a ficarem em campo e às vezes quando olhamos um bocadinho para outros esportes, mas também eu percebo que não estão, se calhar o futebol não está tanto habituado a tanta Claro. uma necessidade de uma resiliência física e à dor tão grande, mas às vezes um bocadinho a brincadeira que criticamos um bocadinho. Eu gostava de ver um jogador de futebol a fazer um jogo de rugby. Exato. Se calhar ao contrário, se calhar ao contrário, se calhar sairiam-se melhor, não é? Mas um de futebol no rugby acho que não passava muito era bem. engraçado, Não era passava muito engraçado. Vamos puxar a fita atrás, vamos ao Mundial do ano passado, em que vocês fizeram a melhor prestação de sempre de uma seleção portuguesa. Quando é que te caiu a ficha do que tinham feito, do que tinham conquistado? Vou ser sincero, quando aterrámos no aeroporto de Lisboa Que aquela multidão. e quando fomos recebidos no aeroporto, foi aí que nós. A questão foi, nós fomos para a França e vivíamos muito, estávamos fechados num centro de estágio, estávamos Vossa bolha, dentro não é? muito da nossa bolha e obviamente recebíamos mensagens, víamos notícias, íamos ver tudo e nós deixámos assim um bocadinho aquilo tudo para a última e tivemos aquela vitória no último jogo. Mas mesmo assim, quando acabámos, não tínhamos propriamente noção, porque estávamos em França, houve muitos portugueses a viajarem para a França e com quem nós tivemos com muitos fãs e adeptos depois dos jogos. Mas a verdade é que não tínhamos noção do impacto que tínhamos causado e de repente eu acho que caiu um bocadinho a ficha também quando no voo para cá depois nós acabámos de ser, eu e outro jogador acabámos por ir para o cockpit na descolagem e aterragem cá e o comandante começou a dizer: está toda a gente maluca com vocês em Portugal, vocês não têm noção. E vocês, repente, sim, claro. pronto, ok. De repente ele estava a falar nos intercomunicadores e tinham mudado o nome do voo para Lobos. Uau. E eu, Oh meu Deus. aconteceu qualquer coisa mesmo. Pois. E de repente chegamos ao aeroporto e estava absolutamente. À pinha. Vocês sabiam, Eu estou arrepiado agora. Opa, como não está, não é? vocês tinham até noção do quanto os portugueses acompanhavam o rugby, de quantas pessoas acompanhavam o rugby em Portugal? Tinham noção que eram tantas? Eu tenho a certeza que antes do Mundial não eram nem Tantas. perto. Nem perto. E a comunidade do rugby é uma comunidade relativamente pequena, e as pessoas conhecem-se muito e toda a gente, mais ou menos, toda a gente sabe quem é que é toda a gente. E de repente chegamos depois daquele jogo contra as Fiji, tanto mediatismo e tanta coisa, e de repente chegamos ao aeroporto e está tanta gente, tantas televisões em cima de nós, miúdos, que eu tenho a certeza que nunca tinham visto rugby na vida, estavam ali e pediram aos pais para nos ir receber ao aeroporto, criaram ali uma aura brutal. E depois, eu mesmo hoje em dia falo agora, durante os treinos e etc, começamos a falar, nós que éramos cidadãos completamente Desconhecidos. comuns e desconhecidos e de repente estamos a passar na rua e a ser reconhecidos pelas pessoas. Notas etc. isso? Continua a Uma acontecer. realidade que Continua, Que bom. mas é uma realidade que nós não estamos todos habituados, porque a verdade é, continuamos a ser dentistas, veterinários, consultores, advogados, o que for. Sim. A maioria de vocês tem outra profissão ainda. Nós, sim, hoje em dia temos muitos jogadores profissionais em França, dos que estavam se não me engano, dos 33 jogadores que estavam em França, 18 eram amadores e o resto eram profissionais, todos a jogar em França. Certo. Ok. Tomás, vamos fazer aqui um ponto de ordem que nós normalmente aqui no 40 Minutos não costumamos fazer, que é, nós normalmente quando gravamos as entrevistas não assumimos que a entrevista está a ser gravada, mas hoje temos de fazer, até porque esta entrevista quando sair, Portugal vai estar a umas horas de jogar e portanto Era um bocadinho Sim, impossível. era um bocadinho difícil. Temos o Tomás Appleton aqui connosco, tendo em conta que daqui a umas horas vai ser o Geórgia-Portugal, dia 17 de março, finais do Campeonato da Europa. Jogam-se novamente em França, portanto o sítio que vos dá boas memórias, às 8 da noite, dia 17.
Como é que vai ser estas finais do Europeu? O que é que vocês estão à espera? Quais é que são os vossos objetivos? Nosso objetivo é sempre ganhar. Eu acho que quando vamos para uma final o objetivo é ganhar. Ainda mais agora, não é? Que já têm, no fundo, vamos dizer, esse selo de aprovação de que esta seleção consegue tudo. Sim, eu diria que sim. Eu diria que vai ser um desafio brutal. A Geórgia está-se a tornar, ou tem-se vindo a tornar nos últimos anos, o nosso eterno rival. E infelizmente no Mundial, por uma unha negra, não fomos além do empate. Certo. Mas É vingar. Mas é isso, é um bocadinho o que nós queremos. E mais uma vez, eu acho que a pressão também está um bocadinho do nosso lado, muito pelo crescimento do rugby nos últimos meses, eu diria, em Portugal. E nós queremos mais uma vez mostrar e provar, especialmente provar aos portugueses que somos capazes e queremos trazer este título para Portugal. Claro que sim. Olha, Tomás, vamos aqui passar Boa por sorte, uma... boa Claro, sorte. antes de mais, Obrigado. boa sorte, obviamente. Vamos passar para uma outra vida das milhares que tu tens, porque queremos saber se tu és dentista e jogador de rugby nas horas vagas ou ao contrário. E lá pelo meio, estudante de medicina. Sim, exato. Eu neste momento diria que sou jogador de rugby e dentista nas Horas vagas. Diria que sim, eu acho que a exigência É maior. da seleção é muito grande hoje em dia. E a quantidade de horas que nós passamos no Estádio Nacional em treino é brutal. Claro. Portanto, eu acho que Neste momento- neste momento diria que sim, e obviamente como estudante de medicina também aí pelo meio. Os pacientes ficam um possível. bocadinho mais tristes, mas os fãs de rugby ficam mais Exato, eu felizes, acho que mais sim, eu acho que aliviados. sim. Olha, e como é que se tiram duas licenciaturas? Porque já tiraste uma primeira, não é? Mas agora estás a tirar a segunda. Como é que se tiram duas licenciaturas em saúde enquanto se treina todos os dias, com esse compromisso que estavas a dizer, enquanto se tem também um emprego, enquanto se tem uma vida familiar, uma vida com os amigos, com a família? Como é que geres tudo isso? Eu acho que há várias questões. Uma delas é o que eu já tinha falado, ou tinha se calhar até abordado por alto, é o foco. Eu acho que uma das grandes coisas que eu tenho sentido, que também tenho aprendido ao longo do tempo, que é eu quando estou a fazer uma determinada coisa, ou quando estou na faculdade, ou quando estou a jogar, ou quando estou a trabalhar, estou 100% focado. Não deixo que as outras áreas da minha vida me afetem. Depois tenho uma sorte brutal nas pessoas que tenho à minha volta. A minha mulher, a minha filha, especialmente a minha mulher, é super compreensiva para todas estas áreas da minha vida e para os objetivos que eu tenho estabelecidos. E a verdade é que eu acho que tenho andado os últimos anos, eu diria os últimos 4 anos, um bocadinho no headline, e espero também daqui a... Mas tens dormido? Tens conseguido dormir? Vou dormindo. Umas qualquer 4 coisa. horinhas por Sim, noite. se calhar não sei. Não, mas tenho andado um bocadinho no headline, mas também daqui a uns anos espero que isto isso, acalme acalma. um bocadinho. Claro. Olha, e os teus pais são cirurgiões, não é? Nunca te puxaram mais para a medicina do que para o rugby? Sempre. Não, estou a brincar, não. Os meus pais, eu acho que os meus pais têm um orgulho brutal em que eu jogo rugby, e tenho a certeza que apesar de todas as vezes, aliás, eu quando estava a dizer há bocado que me tinha magoado, foi o meu pai que me operou, portanto, A sério? a sério. Isso é uma pressão também Mas crescida. É uma pressão crescida. Não, mas eu tenho a certeza que os meus pais têm um orgulho brutal, e não se arrependem de todo de me ter metido tanto a mim ou ao meu irmão no rugby quando éramos pequenos. Se bem que pronto, não é? acabamos a tirar. Tentaram que vocês fossem para a medicina, não é? Não, Quer dizer, correu bem, que o sim, Tomás é porque pelo menos. Sim, no meu normalmente caso. neste tipo de carreiras há sempre aquela coisa do filho, arranjam um trabalho mais estável, se calhar, mas Coisa isso mais nunca convencional. isso nunca aconteceu contigo. Eu acho que não, eu acho que nunca sofremos esse tipo de pressão, Que bom. e sempre tivemos um bocadinho o à vontade e a liberdade para fazermos se calhar aquilo que realmente gostávamos. Certo, Boa, isso que é bom. ótimo. Olha, quando voltaste às consultas, há bocado estavas a dizer que quando saíste do Mundial, não é? Que as pessoas começaram a reconhecer-vos, vocês eram cidadãos anónimos, vamos assim dizer. Quando voltaste às consultas, isso também acontecia? Os pacientes reconheciam, vou ser aqui atendido Eu tive- pelo capitão da Passaste seleção. a ter mais clientes Eu porque tive, queriam ser eu tive atendidos. pacientes, aqueles que começam assim a jogar os olhos e perguntar: você não é o capitão da seleção de rugby? Que bom. Depois, olha, Mas eu ao princípio não gostava muito dessa parte, achava que essa mistura não era uma mistura ideal das pessoas saberem que eu passo metade, Mas era metade do inevitável, meu não é? tempo. Claro. Mas porquê? Porquê é que não gostavas dessa Não sei, pensava, tinha um bocadinho aquela ideia de que as pessoas poderiam pensar que o meu foco era o rugby, mas a verdade é que comecei a perceber que isso não tem influência rigorosamente nenhuma, e as pessoas se calhar até têm tanto ou mais confiança em mim por causa disso. claro. E o que é mais difícil? Ser jogador de rugby ou médico dentista? Isso é uma boa pergunta. Eu diria que ser jogador de rugby.
tem mais pressão. É? Tem mais pressão, sem Se bem que dúvida. pronto, ser ali médico dentista também não é propriamente fácil. Sim, não é fácil de todo. Mas o desporto de alta competição tem muita pressão. Claro que muita sim. pressão envolvida. Claro que sim. As pessoas têm normalmente muito medo de médicos dentistas e de ir ao dentista. Olha, eu Imenso. tenho. Vou Eh, assumir aqui, quem- tenho eu acho- medo. Mas quem vai ao médico dentista, que é o capitão da seleção de rugby, deve ter ainda mais medo que o Eu acho habitual. que não deve ter. Não, eu não posso dizer que deve ter mais medo. Não, mas eu acho que. Eu acho que é óbvio. A medicina dentária tem aquela coisa do dentista, é uma coisa super traumática. Antigamente, então. Tu tinhas medo dos dentistas quando eras? Eu por acaso nunca tive medo, eu nunca tive medo dos dentistas, mas. Era um mas plot twist engraçado Exato. de sempre ter tido medo de dentistas Não, e exato, agora sim, ser sim, médico agora dentista. ser médico dentista. Não, mas é verdade, sempre houve aquela coisa. Isto é cultural, as pessoas têm medo, têm medo de ir ao dentista, porque antigamente ir ao dentista, e é um bocadinho verdade, era uma experiência completamente traumática. Sim, sim. Hoje em dia acho que melhorou muito e com os avanços todos de tecnologia, etc., associada à medicina dentária. Pronto, melhorou em minha brutalmente. defesa eu usei muitos aparelhos, então passei muito tempo no dentista, Sim, então agora eu não estou tive- só mesmo para o necessário. Sim, eu não tive grandes problemas de dentes, mas o meu era mais olhos. Daí o portanto, Um dia temos de trazer aqui algum oftalmologista, Filipe. Olha, Sim. e a Filipe fez aqui esta pergunta difícil, que é o que é mais difícil, se é ser jogador de rugby ou dentista, e agora uma pergunta ainda mais difícil, que é, se tivesse de escolher só um, o que é que escolhias? Se calhar não é muito difícil, não se não sei. faz. Isto não se faz, não se faz, não. Neste momento, eu vou ser sincero, eu estou. Atenção que tens um jogo dia 17 de março. Então não vou dizer o que ia dizer. Não, eu acho que há aqui uma questão que é eu não sou, ainda quero dar há alguns anos à seleção e ao meu clube e ainda quero construir muito no mundo do rugby, mas a verdade é que eu tenho 30 anos, uma carreira de um jogador de rugby dá até aos 34, 35. Assim, puxar. Vamos lá ver. Pronto, então até aos 65 vais dar tudo o que tens para dar. Até não aos é? 35 eu dou tudo em Depois verdade e depois falamos. respondendo à pergunta aos 35, se calhar escolho a medicina Claro. dentária e a medicina. Olha, Tomás, e para além disto tudo, ainda tiveste uma menina, a Benedita. Ela já consegue perceber o que o pai faz. Eu acho que na medicina dentária menos. Sim, acredito. Não, mas no rugby eu acho que sim, não, percebe perfeitamente. Cada vez que vê um relevado na televisão, seja que desporto for, diz que Que é o fofo. pai, está no rugby. Portanto, eu acho que começou a perceber. Aliás, foi a França ver alguns jogos. Sério? Teve, por exemplo, agora na meia-final, Uhum, no Restelo, contra a Espanha, teve no estádio. Portanto, tem acompanhado a minha carreira de tão perto. bom. Isso é muito bom. E tu sentes que no futuro, por exemplo, tendo uma filha, gostavas também que as mulheres e sentes que as mulheres vão ter mais espaço também no rugby, por exemplo? Achas que isso é uma Sim, sem realidade? dúvida. Eu acho que o desporto, mais uma vez, isto tem muito a ver com a cultura do rugby. E o rugby é um desporto para todos. E quando falamos em desporto para todos, obviamente que as mulheres têm um lugar neste desporto. Aliás, o rugby feminino neste momento está a construir, está a crescer muito em Portugal. A seleção feminina tem tido excelentes resultados agora também no Campeonato da Europa. E eu só espero e acho que tanto o rugby masculino como o feminino têm de andar de mãos dadas e têm de crescer juntos. E isso é sem dúvida fundamental. E não só para as equipas em si, mas para o Uhum. desporto. Claro, claro que sim. E tu se agora a pequenina Benedita daqui a uns anos dissesse, pai, eu quero ser jogadora de rugby. Tu dizias que sim. Eu não me opunha. Só porque normalmente às vezes há pessoas que têm grandes carreiras na música, no cinema, no desporto e que depois não querem que os filhos Sigam as mesmas sigam pegadas. Claro. sim. Não, mas eu acho que eu nunca me oporia a qualquer decisão. Não, eu nunca me oporia a qualquer decisão, mas estava se a Benedita quisesse jogar rugby, claro que sim, eu era o primeiro a apoiá-la. E se calhar a fazer os treinos com ela, não é? Se calhar fazer uns treinos com ela. Isso ajudava de Claro certeza. que sim. Olha, Tomás, não sei se temos aqui tempo para mais, mas gostava de perguntar de onde é que te vês mais ou menos daqui a 10 anos? Onde se calhar o rugby já não está presente. Daqui a 10 anos. Eu acho que não posso dizer que o rugby não vai estar presente. Eu acho que o rugby vai Se calhar estar da presente. maneira como é agora, mas vais Não vai- continuar não vai- sempre presente, não é? Eu acredito, eu acho que neste momento tenho se calhar um bocadinho uma obrigação e um papel de devolver um bocadinho ao rugby que o rugby me deu a mim Uhum. enquanto jogador e na verdade enquanto homem. Mais uma vez volto a dizer, o rugby moldou-me muito Uhum. enquanto pessoa e eu gostava de continuar ligado ao rugby. Eu acho que vou precisar da minha pausa quando acabar vou precisar aqui de Mais uma um ano paragem. sabático. mais um ano sabático como fiz aos 6. Não, mas vou precisar de mais uma paragenzinha e depois gostava de continuar ligado. Não sei se enquanto Treinador, por exemplo. enquanto dirigente, enquanto... Mas gostavas? Gostava. Eu acho que não era uma coisa que eu pensasse há uns anos. Hoje em dia, se calhar, comecei aqui a ganhar algum gosto por esta parte de ser treinador, mas
acho que só o futuro. Mas também gostava de ter um lugar um bocadinho também mais institucional e procurar aqui um bocadinho recursos e etc. para desenvolver o rugby em Portugal. Portanto, mas não sei, acho que só o futuro. Logo se vê. Só o futuro Não és pessoa de fazer planos a longo prazo. Sou. És? Sou. Não, eu, por exemplo, eu meti na cabeça que queria ser médico e já meti há muitos anos. Pronto, Portanto, agora estás estou a acabar agora. Às vezes nem sempre as coisas vêm quando. Meteste quando isso na queremos, cabeça antes de querer ser jogador de rugby? Não, meti depois. E surgiu primeiro. Lembro-me das primeiras coisas que eu meti na cabeça é que ia ser internacional de Portugal. Desde que me lembro. Portanto, medicina também me meti relativamente cedo, mas a medicina demorei um bocadinho mais. ainda estou lá a chegar. Pronto, mas estás no bom caminho. Estou no bom caminho. Olha, para terminarmos, Tomás, como é que gostavas que a tua Benedita tem 2 anos agora? 2 anos. Ainda não percebe totalmente o alcance, não é, que o pai tem no desporto, o que é que já conseguiu atingir, mas não só olhando para a parte desportiva, mas também para todos esses feitos que nós dissemos aqui. Como é que gostavas que a tua filha Benedita daqui a uns anos olhasse para o pai? Resumisse o pai. Isso é uma pergunta difícil. Não, eu acho que acima de tudo eu quero que a Benedita fale do pai como um pai disponível, como um pai presente, como um pai focado e que teve resultados muito pelo trabalho e pelo foco e pelas boas decisões que também foi tendo ao longo da vida, mas sobretudo eu quero que a Benedita olhe para mim como um bom pai, como um pai presente, que para mim é o mais importante. Que bom. Olha, acho que terminamos numa ótima nota. Sim, acho que sim, Tomás. Tomás Abeltano em 40 minutos na Rádio Observador. Tomás, muito obrigada. Muito obrigado. Por teres Boa estado connosco e boa sorte. Não esquecer, se estiverem a ouvir isto no domingo, não é? Que é quando Sim. vai estrear, mais logo às 8 da noite temos o Jorge a Portugal. Se já nos estiverem a ouvir depois, pronto, esperamos que tenham visto o jogo. Sim, claro que E sim. se ainda não viram, toca a ver o Puxar resultado. atrás. Puxar atrás, é isso. Tomás, obrigada mais uma Obrigado, vez. Tomás. Até à próxima.